Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então vamos dar continuidade na nossa parte 4 do nosso projeto Adivinha o Número aqui no Python. Então vamos lá, nós paramos exatamente aqui e, como eu estava falando no último vídeo, nós queremos acrescentar a informação de máximo tentativas, ou seja, o usuário tem um número máximo de chances para acertar o número. Então por enquanto vamos falar que é 4, certo? Depois nós vamos mudar isso aqui. Mas por enquanto, vamos falar que o usuário tem 4 tentativas para acertar o número. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é trocar esse while aqui. Porque agora ele não tem mais infinitas chances para acertar, ele tem um limite. E para colocarmos esse limite dentro de um loop, nós utilizamos o for. Então, for chance in range. E vou botar nos pontos. Então vou explicar. Nós não terminamos ainda, mas deixa eu explicar isso daqui. Então, para cada tentativa dentro de um intervalo, qual vai ser meu intervalo? Vai ser 1 e o número máximo de tentativas que eu tenho. Então, para cada chance que eu tenho dentro das minhas tentativas máximas, roda esse código. Ou seja, eu vou ter a chance 1, vou ter a chance 2, vou ter a chance 3 e vou ter a chance 4. Para isso, eu tenho que configurar o range aqui corretamente. Então, duas observações. Primeira observação, o for. Já tem um vídeo aqui no canal que eu explico como utilizar, assim como já existe um vídeo sobre a utilização do range, que também os dois vídeos vão estar aparecendo com o ícone aqui no canto direito em cima. Então vamos lá, for para cada chance dentro do range, eu quero que minha chance comece do 1, não comece do 0. Então vou colocar de 1 até o número máximo de tentativas. Mais 1. Por que eu tenho que colocar esse mais 1 aqui? Porque o usuário, no total, tem que ter 4 tentativas. Então, ele vai ter a tentativa 1, vai ter a tentativa 2, vai ter a tentativa 3, a chance 3, e vai ter a chance 4. Aqui, uma tentativa sendo 4, 4 mais 1 dá 5. Dentro do range, como nós já sabemos, o número 5 ele não é atingível, ou seja, ele aceita o número 1, ou seja, o número 1 está incluso, mas o número 5 aqui não está incluso, certo? Qualquer dúvida, confere lá o vídeo do range, que lá nos exemplos fica bem claro isso que eu acabei de falar. Com diversos exemplos, inclusive. Então, vamos ver como que ficou? Só um detalhe antes que eu vou colocar aqui que eu quero que imprima, que me informe qual que é a chance que eu tô. Então eu vou colocar aqui no início um print e qual que é a minha chance, qual é a minha tentativa. Sem as aspas. Então qual é a minha chance? Vou rodar e vamos ver o que acontece. Então eu estou pensando em um número entre 1 e 20. Essa é a sua primeira tentativa, então me diga um número. Falar 10. O número que eu escolhi é menor do que 10. Então eu estou na minha segunda tentativa. Diga um número. Vou falar 5. O número que eu escolhi é maior do que 5. Eu estou na minha terceira tentativa. Então eu vou botar 8. O número que eu escolhi é maior do que 8. Então na minha última tentativa eu vou colocar o 9 e vou acertar. E quando eu não acerto, o que acontece? Vamos ver? Então, entre 1 e 30 eu vou colocar aqui o 1 em todas as minhas tentativas. Não acontece nada. Eu chego no final e falo, o número que eu escolhi é maior do que 1 e por fim não acontece nada. Então aqui a gente tem que informar que o usuário perdeu, né? Perdeu o jogo. Então é justamente nesse if aqui. O break continua funcionando como era com while antes. Aqui eu vou ter guardado qual é a minha informação de chute. Então quando chega nesse meu if, ele verifica se eu acertei, se o meu chute é o adivinho. Mas o meu chute pode não ser um adivinho. Então nesses casos vai ser quando eu vou perder. Então para informar que eu perdi, passa embaixo desse if, botar um else. Se eu não ganhei, eu perdi. Então eu vou copiar esse meu print aqui e vou colocar, você perdeu. Então vamos ver como que ficou.
Então diga o número, eu vou botar 1 em todos. E aparece aqui, você perdeu. Então vamos melhorar o seguinte, eu não quero que fique aparecendo esse número aqui, eu quero que apareça, restam tantas tentativas. Então, como que nós fazemos isso? Nós fazemos da seguinte maneira. Eu estou aqui informando a chance, né? E eu quero que apareça restam tantas tentativas. Então, eu vou colocar aqui print. E entre aspas duplos, vou colocar restam. Abre e fecha chaves. Restam x tentativas. Ponto. Format. Então, vamos pensar o que eu tenho que escrever aqui. No primeiro, ele tem que responder o número máximo de tentativas, concorda? Então aqui, qual é o número máximo de tentativas que eu tenho? É justamente máximo de tentativas. Então vamos colocar o máximo de tentativas. Só que eu também tenho que diminuir da chance que eu tô. Então vamos pensar. Aqui eu quis começar da primeira do 1 até o 5 não incluso, o 1 incluso. E aí a gente tem que fazer uma pequena adaptação aqui. Então, como que funciona? Aqui vai ficar restam tentativas, que vai ser o formato do máximo tentativas menos a minha chance mais 1. Então vamos pensar. Se eu estou na minha primeira tentativa, a minha chance vai ser igual a 1, correto? O meu máximo tentativa vai ser 4. Então vamos ver. 4 menos 1. 4 menos 1 daria 3. Mas eu estou na minha primeira tentativa e eu tenho 4. Então por isso tem que botar esse mais 1. Eu tenho que botar esse mais 1 justamente porque eu quis que aqui no meu range ele começasse do 1. Se eu colocasse aqui do 0, aí não seria necessário colocar esse 1 aqui, tá? Mas eu quis fazer assim, então eu preciso colocar esse 1 aqui no final. Eu vou apagar esse print chance e vou rodar para ver como que ficou. Então vou vir aqui em rodar. Então eu estou pensando em um número entre 1 e 20. Restam 4 tentativas. Diga um número. Vou botar 10. E ele já informa, o número que eu escolhi é maior do que 10. Restam 3 tentativas. Diga um número. E confira que o número de tentativas é atualizado. Até restam 1 tentativas e quando eu coloco 10, aparece você perdeu. Aqui a gente pode fazer sofisticar um pouquinho melhor, porque perceba que quando resta uma tentativa, deveria estar no singular, e aqui está no plural, né? Tá, restam uma tentativa. O correto seria restam uma tentativa. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente colocar um if a mais aqui. Então, como que nós fazemos isso? É simples. Vamos fazer assim. Deixa eu voltar aqui. Então vamos colocar um if adicional. Então vou botar if se, e aqui a gente vai colocar uma conta. Se resta uma tentativa, ou seja, se isso daqui for igual a 1, certo? Se isso for igual a 1, ou posso fazer até o contrário, já que aqui já está pronto, eu vou colocar assim, vou dar mais um tab aqui. Então, se isso for maior do que 1, é para aparecer o texto que já estava antes, certo? Else é para aparecer resta uma tentativa. Então, eu vou colocar aqui print resta. Você está na última tentativa. Você está na última chance. Tentativa. Você está na última tentativa. Vamos ver se funciona. Então tá aqui, restam 4 tentativas, coloco 1, restam 3, restam 2 e aparece aqui por fim, você está na última tentativa.
exatamente como nós queríamos. Outra coisa que nós podemos fazer aqui é simplesmente dar um espaço, porque está tudo muito junto. Vamos dar um espaço aqui já no início. Então vamos colocar aqui um espaço. Vou colocar um print e deixar um print em branco. Vou rodar. Então já está um pouquinho melhor. Eu estou pensando no número entre 1 e 20, restam 4 tentativas. Digo o número 1, aparece o número que escolhi é maior do que 1, restam 3 tentativas. Então agora eu vou dar um espaço entre o número que eu disse e a mensagem que é retornado. Então eu quero que apareça o número que eu escolhi é maior do que 1, eu quero que dê um espaço. E isso está exatamente aqui, ó. Então basta eu dar um espaço nessa parte daqui do código. Então aqui eu vou dar um espaço. Vou digitar print. Um print em branco. Então quando eu rodo, eu estou pensando em um número entre 1 e 20. Restam 4 tentativas. Diga um número. 1. Aí aparece aqui. O número que escolhi é maior do que 1. Restam 3 tentativas. Então vou botar 15. O número que eu escolhi é menor do que 15. Então 10. O número que eu escolhi é menor do que 10. E eu estou na minha última tentativa. Vamos ver se é o 7. O número que eu escolhi é menor do que 7. Você perdeu. Então eu perdi. Mas e qual era o número certo? Então vamos incluir qual era o número certo. Rápido. Você perdeu. O número era, o número que eu estava pensando, o número era, vou colocar aqui chaves, ponto, format, parênteses, e vou colocar qual que era o meu, o que a pessoa tinha que adivinhar. Vamos ver então. Eu estou pensando no número entre 1 e 30. Então quando eu coloco aqui 1 em todos, vamos ver o que acontece. Você perdeu, o número era 20. Bom, então aqui a pessoa não vai ter aquela dúvida, será que realmente tinha um número ou o programa foi feito para eu errar e qualquer número eu colocasse, depois ele ia falar que era outro. Então aqui quando a pessoa erra, ela sabe que o número correto era o número 20. Bom, então esse vídeo encerra aqui. Nós vamos continuar com esse projeto no próximo vídeo. Nós vamos começar a inserir o nome da pessoa, ou seja, explicar que isso é um jogo, aparecer a mensagem que é um jogo, e também nos próximos vídeos vamos aprender como que chega no final, dá a opção para a pessoa jogar novamente. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontro.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te encontro na próxima parte deste projeto. Abraços e até mais!